Fala, galera! Ele é o Michael Parnov. Ele é o Márcio de Oliveira. E começa agora mais um 20 Desenvolver, programa que traz a nossa opinião sobre desenvolvimento pessoal. E hoje, em especial, o nosso primeiro convidado, Léo Berlese. Bem-vindo, Léo. Que prazer, que honra estar aqui para falar sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E que legal, parabéns pela iniciativa de vocês por utilizar essas ferramentas do mundo digital para transformar pessoas. A gente chamou o Léo aqui, tá, como um especialista hoje em inteligência emocional, um cara que tem uma brilhante palestra e que transforma a vida de muitas pessoas, para falar um pouquinho hoje sobre o problema em nós termos uma baixa inteligência emocional. E na minha vida foi assim. Por um bom tempo eu conseguia ter alguns resultados, uma busca financeira demasiada, mas não conseguia trazer felicidade para a minha vida. E um dia eu entendi que a minha baixa inteligência emocional, a minha falta de controle emocional, privava que eu tivesse melhores resultados. Hoje eu vejo isso muito nos meus clientes e pergunto, é assim, Léo? Então, eu concordo que a gente percebe, né, no mundo corporativo que as pessoas são contratadas em função do seu currículo e são demitidas ou promovidas em função dos seus comportamentos, da sua inteligência emocional. Então, é fundamental, é muito mais importante do que outras inteligências, a inteligência emocional. Não é necessariamente da pessoa não conseguir executar uma tarefa. Muitas vezes é divergência de valores entre liderados e liderança, né? É muito comportamental e pouco técnico, né? Sim, e tem como ela vai fazer isso, se ela vai deixar para a última hora, se ela vai fazer com antecedência, se ela vai fazer num clima harmônico com as outras pessoas que estão envolvidas. Então, tudo isso faz a diferença. E quando a gente entende, né, como o nosso sistema límbico funciona, a gente pode ter muitos ganhos, tanto para resolver problemas ou para atingir objetivos. Eu vou passar um pouquinho aqui da minha experiência, até para que você entenda o que a gente está falando, para quem ainda não conhece o assunto inteligência emocional. Todos os dias eu me deparo com pessoas que estudam, sim, que buscam cursos, que fizeram colégio, que fizeram faculdade, que fizeram pós-graduação, às vezes que estão no mestrado e no doutorado e ainda não possuem resultado na sua vida. Não conseguem pegar todo esse conteúdo e transformar em resultado. E essa falta de saber o que fazer com a informação é o que a gente chama de uma baixa inteligência emocional, né? Exatamente. E o Márcio, né, comentando comigo outro dia também estava falando, pô, isso não se aprende na escola, né? Isso muitas vezes os pais não sabem ensinar porque não tiveram isso. Então, como é importante para a gente fazer uma vida fora do comum, deixar de viver uma vida morna, a gente compreender como funciona, né, esse sistema, entendendo que a gente tem uma parte racional, uma parte emocional, e quando elas estão em equilíbrio, a gente atinge os nossos objetivos. E quando elas estão em desequilíbrio, acontece o que a gente chama de fábula do primeiro do ano ou a fábula da segunda-feira. Então, quando as pessoas dizem, quando começar o ano, eu vou estudar mais, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer dieta, e ela inicia, né, o primeiro do ano, o segundo do ano, vai fazendo aquilo, ela diz que ela quer, racionalmente ela quer, mas acontece com ela o auto-boicote. Então, quando a gente não entende isso, a gente pode sofrer as consequências disso. Eu acho que entram dois pontos. O Léo falou do sistema límbico, responsável pelas emoções, e pensar que é uma média que não é certa, não é exata, mas 15%, de 5 a 15% das decisões são conscientes, são racionais. O restante todo vem uma carga emocional junto, que às vezes a gente nem sabe ao que está ligado aquilo. E a síndrome do primeiro do ano ou da segunda-feira, e principalmente das empresas, dos liderados não conseguirem avançar, crescerem, serem demitidos, eu acho que está ligado a duas coisas. Estão relacionadas a duas coisas. Primeiro, a falta de propósito. Pelo que eu estou fazendo isso hoje? Onde eu quero chegar? Qual é o meu planejamento? Por que eu estou nessa empresa hoje? Para onde ela vai me levar? E por isso a gente foi procurando dia a dia ali alguma coisa que nos sabote. E a segunda é o planejamento, que daí é o primeiro do ano. Vou começar uma dieta na segunda-feira, vou mudar de vida na segunda-feira. Não vem o planejamento, não tem um propósito. Eu colocaria mais um item aí, Michael, que é o contágio social. Dependendo das pessoas que tu está inserido, as crenças dela te influenciam. Claro que tu pode viver no meio de pessoas com baixa performance emocional e ter oportunidades, assistir um vídeo como um vídeo desses, né, e fazer a diferença. Mas o que a gente vê é que esse contágio emocional, esse contágio social influencia negativamente muitas pessoas. A dor, né, o problema de quem tem baixa inteligência emocional, ela aparece em duas características distintas. Uma é no eu
Característica no eu ter problema comigo, se você hoje tem problema com você, tem baixa autoestima, não confia em você, não é proativo, tem uma baixa autoestima pessoal. E a outra é o social. Né? Problemas de relacionamento, não consigo trabalhar em grupo, no meio que eu vivo eu não consigo ter os melhores resultados, não consigo influenciar pessoas, pelo contrário, sou muito influenciável. E aí é um problema de inteligência emocional, que hoje se fala inteligência social. Né? Sim. Tem esse termo? Tem esse termo. Tem inteligência emocional, que diretamente é a questão de tu se automotivar ou não, e a questão social, como que tu trata as outras pessoas, né? Como que tu tem ganhos e prejuízos nisso. Então, acredito que no meio de desenvolvimento pessoal a gente fala muito da batalha interna diária, do jogo interior, né? Que todos os dias a gente joga, a gente está lutando, né? Conosco, né? Ou evoluindo, ou involuindo, ou estando estagnado. Então, como é importante a gente compreender isso para que a gente ganhe essa batalha interior diária. E a gente pode buscar isso com um propósito inabalável, com uma mudança brusca de realidade. Por exemplo, uma pessoa teve um relacionamento e ela perdeu aquela pessoa em função de ser intolerante. Essa mudança brusca de realidade pode fazer com que ela se motive a buscar um curso, a buscar vídeos no YouTube, livros, e aí, em função disso, ela vai modificar esse comportamento. Tá? Então, tem vários motivos que levam, às vezes, as pessoas a buscarem isso, mas o que a gente mais vê é que pessoas morrem sem ter consciência de que podem evoluir muito. Então, estão lá nos seus últimos momentos de vida e olham para trás e se arrependem, né, Márcia? Estava conversando sobre isso. Né? E se você se identificou com algum desses problemas, no próximo bloco a gente vai começar a falar como que a gente trabalha isso, inclusive no final entregando uma solução, uma opção para você já trabalhar aí em casa. Já voltamos! Quer fazer da sua vida uma vida extraordinária? Pois o nosso cérebro não vem com manual de instruções. E você pode estar como a maioria das pessoas, utilizando mal essa máquina biológica maravilhosa. No dia 27 de julho, estarão juntos pela primeira vez em Porto Alegre, o coach dos coaches, Jerônimo Temel, o mais experiente treinador de treinadores comportamentais da América Latina, Massaro Gata, e eu, Léo Berlese, idealizador do projeto, te transmitindo informações, te dando o passo a passo para fazer uma grande transformação. Mais informações pelo site www.conexãoalfars.com.br. Estamos de volta hoje, um programa especial com o Léo Berlese, que sabe tudo de inteligência emocional. E para quem quer se aprofundar mais, todos os meses tem uma palestra gratuita no novo hotel ali da Soledade. O site está aparecendo na tela, conexãoalfars.com.br. É uma palestra boa, né, Marco? Eu sou suspeito para falar, eu sou fã do Léo, conheço o Léo há 21 anos e é um dos maiores especialistas em inteligência emocional que a gente tem aqui. E nessa palestra em específico, uma coisa que o Léo fala é em relação a fato e significado daquele fato. E tem uma história que ele conta de uma criança e como ela reage a uma determinada palavra. Eu quero que o Léo conte agora essa Dá para contar história. aqui? Dá, claro que dá. Então é assim, cada um de nós é o que é em função de uma combinação genética entre um homem e uma mulher. Isso nos determina características físicas internas, né, externas, cor do cabelo, cor da pele, mas cada um é o que é em função de como a gente armazena as experiências de vida. Então muitas pessoas têm experiências de vida e quando chegam numa determinada situação agem de forma diferente porque seu histórico é diferente. Por exemplo, a palavra erro. Tem gente que aprende quando criança, né, a palavra erro assim, faz alguma coisa e o pai diz, filho, tá errado, faz de outra forma. Aí a criança tenta de novo, não, filho, ainda não é assim, faz de outra forma. Isso, tenta, até que a pessoa consiga fazer, a criança consiga fazer, e o pai come, que legal, filhão, tu é o herói do papai. E tem criança que aprende a palavra erro assim, tenta fazer algo, não consegue, e o pai diz, tá errado, meu filho. E aí tenta de novo, tu errou de novo, tu tá sempre errando. Então, elas guardam essa palavra erro com outras palavras e isso é muito parecido de criança para criança, né? O conceito de erro para elas é muito parecido, mas o gatilho emocional que é essa palavra para essas crianças é diferente. Então, quando for fazer algo, não vai se importar tanto se não sair conforme ela quer. E uma outra pessoa, criada dessa outra forma, ela pode se bloquear.
Ela ter medo de tentar por consequência daquilo. E o seu pai não está mais lá para dizer que ela está errada, mas aquilo ficou em nível inconsciente. Então, todos os dias nas nossas vidas acontecem fatos. E a gente reage a esses fatos em função de 2 processos. Nosso histórico, como o nosso inconsciente está programado, né? E a gente se programa a partir dos 3 meses de gestação, e essa programação se dá ao longo de toda a nossa vida. E outro processo que influencia nessa interpretação dos fatos é a emoção que a gente está sentindo. Então, cada um tem a sua percepção de realidade, cada um tem o seu, entre aspas, seu mundo interior, e a gente vê pessoas com performance diferente. Então, tem gente que frente a um problema pensa, pô, que coisa ruim, mas vamos lá, tem que fazer isso e aquilo, vou lá. E tem gente que fica, ai, que problema horrível, e aí não evolui. Então, as pessoas reagem de uma forma muito diferente conforme as mesmas situações. E a inteligência emocional está inserida dentro desse processo, como a gente pode modificar, né? O que aconteceu contigo no passado não determina o teu futuro, não é o teu destino. Tu pode fazer interferências, mudar a tua programação mental e também fiscalizar as tuas emoções, que é uma coisa que a gente vai falar no último bloco, né, Márcio? Ressignificar esse fato, né? Exatamente. O Léo fala aqui, nos comprova agora com esse discurso do porquê temos diferentes estímulos com as mesmas situações. O fato é o que acontece para todo mundo, é aquela coisa que é igual para todos. E é neutro. Não possui emoção, não é? Um fato não é triste nem feliz, é um fato. E tem pessoas que chegam, nossa, aconteceu uma coisa ruim. Um acidente de trânsito, né? Um acidente de trânsito, é feliz ou é triste? Tem muita gente que já responde, não, é triste. Mas se o acidente de trânsito na frente de uma empresa que trabalha com chapeação e pintura, o que o dono vai pensar? Pô, coisa boa, bota 2 carros para cá, vou faturar. Aquele que bate atrás já pensa, putz, vou ter que pagar o prejuízo, né? Vou ter que pagar a franquia. Aquele que está na frente já pensa, vou chegar atrasado no trabalho, vou ficar uma semana sem carro, que bom, meu para-choque estava amassado, vou ganhar um novo. Né? Então, o fato em si, ele é neutro. Eu acho que aqui está a essência do nosso trabalho, que é onde as pessoas começam a mudar resultado. Porque se eu começar a significar a minha vida diferente, principalmente significar coisas que até esse momento me atrapalhavam ou me geravam obstáculos, e começar a colocar uma questão positiva, começar a colocar um momento melhor na minha vida, eu passo a ter resultados diferentes a partir daquele momento, né? Com certeza. Como é legal a gente, nos nossos cursos, né, já passaram mais de 3.500 pessoas no nosso curso vivencial e muito mais nas nossas palestras, mas como é bacana, Márcio, a gente receber depoimentos de pessoas que disseram que, em função dessas informações, desses treinamentos, mudaram seu relacionamento com seus filhos, com seus maridos, com seus chefes, e hoje tem uma performance muito melhor em todas as áreas, né? Como é legal para nós ver isso, e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nessa iniciativa desse programa aí, que acredito que vai atingir muitas pessoas aí. Que legal estar aqui com vocês aí. E a ideia hoje é você aí já conseguir mudar algum significado que não ajuda na sua vida. Se você hoje tem algum bloqueio, se você hoje tem algum limite, porque significa a situação de um jeito ainda negativo ou de um jeito ruim para a sua vida, dá para mudar, né? As coisas vão continuar acontecendo e sempre iguais. O que não precisa é você sentir emoções ruins quando alguma interferência, alguma ocorrência acontece na sua vida. Problemas todo mundo vai ter, né, Márcio? Só que as pessoas vão reagir de forma diferente. Objetivos todos têm, e as pessoas, tem gente que vai lá e faz o que tem que ser feito. Tem gente que não sabe o que tem que fazer, mas tem gente que sabe o que tem que fazer e não tem motivação para levantar da cadeira e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Um exemplo prático, tá? Um problema na minha frente. Algumas pessoas reclamam de problema e algumas pessoas solucionam problemas. E depois ganham dinheiro com isso. A situação, o fato é o mesmo, tá? Mas os estímulos que uma pessoa tem para reclamar é diferente do estímulo que uma pessoa tem para solucionar. E o que vai mudar é o resultado que ela vai ter na vida. Exatamente. Então tem gente que tem problema, fica reclamando, tem gente que tem problema, soluciona esse problema e já adquire ali uma fórmula para resolver esse problema. E aí pode até ganhar dinheiro com isso, mostrando essa fórmula para outras pessoas. E será que a gente tem alguma fórmula para passar lá para outras Temos, pessoas? Já vamos, é no próximo bloco. No próximo bloco. No próximo bloco, dicas de ouro do nosso parceiro aqui, Léo Berlese. Quer fazer da sua vida uma vida extraordinária? Pois o nosso cérebro não vem com manual de instruções. E você pode estar como a maioria das pessoas, utilizando mal essa máquina biológica maravilhosa.
No dia 27 de julho, estarão juntos pela primeira vez em Porto Alegre o coach dos coaches, Jerônimo Temel, o mais experiente treinador de treinadores comportamentais da América Latina, Massaro Gata, e eu, Léo Berlese, idealizador do projeto, te transmitindo informações, te dando passo a passo para fazer uma grande transformação. Mais informações pelo site www.conexãoalfars.com.br. De volta aqui no Canal Bar, e em julho tem um evento inédito em Porto Alegre, pela primeira vez, Jerônimo Temel e Massaro Gata, é isso aí, não? É isso aí. Essas duas feras aí estarão aqui no Rio Grande do Sul, falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre como fazer uma vida extraordinária. Para quem não conhece, Jerônimo Temel hoje é o coach referência do Brasil, é a pessoa que ensina os coaches a trabalhar. E o Massaro Gata, um ícone no desenvolvimento pessoal, treinador de treinadores. Em nível internacional. Então, os maiores treinadores do Brasil hoje passaram por lá, como o Jerônimo Temel, Rodrigo Cardoso, vários... Léo Berlese. Vários treinadores comportamentais, então, passaram por lá. Vai ser uma honra ter esses dois aí conosco. Tem informação no site também? Tem. Então, lá no site que a gente passou, do conexãoalfars.com.br, dia 27 de julho, tem todas as informações. Eu acho que sai um presente aqui hoje no final, né? Vai ter. E eu queria falar, Marcos, rapidinho sobre essa experiência, né? Porque ela não se resume, não se restringe somente a esse evento presencial. Mas o Conexão para uma Vida Extraordinária será uma experiência onde as pessoas recebem vídeos antes e também depois da parte presencial, com o objetivo de saber como, na prática, o que elas devem fazer para mudar a sua vida e ter uma vida muito melhor. Então, a gente trabalha 3 pontos. Primeiro, obviamente que uma vida extraordinária para uma pessoa pode não ser para outra, porque as pessoas têm experiências diferentes, gostos diferentes, somos diferentes, né? Mas as pessoas que fazem uma vida fora da curva, além do convencional, elas seguem alguns padrões. Primeiro, ter um interesse extraordinário em fazer uma vida extraordinária. E esse interesse tem a ver com acreditar que isso é possível, tem a ver com as pessoas que ela convive, né? Uma série de coisas, com crenças, né? Então, a pessoa precisa querer bastante. Esse querer vai ser o combustível para ela buscar o que deve ser feito para ter uma vida de alta performance. Depois desse interesse, é importante que a pessoa saiba a diferença entre uma conexão relevante e uma conexão extraordinária. Uma conexão relevante é quando eu entendo, por exemplo, que, olha, quando eu sinto determinada emoção, a minha parte racional ela é influenciada e eu ajo de tal forma. Então, isso é uma conexão relevante. Mas quando eu passo a praticar isso no meu dia a dia, entendo, estou com raiva, talvez agora não seja o melhor momento de eu me comunicar com alguém. Quando eu estou colocando isso em prática, trazendo o conhecimento, né, para a minha prática, eu transformo ele em sabedoria. E isso a gente chama de conexão extraordinária. Quando eu falo conexão, estou falando de conexões neurais aqui, porque cada um de nós é o resultado, né, de mais de 1 quatrilhão de conexões neurais. Cada um de nós tem 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio é capaz de fazer conexão com outros 10 mil. Então imaginem aí as possibilidades de conexões que nós temos. Então nós somos o resultado dessa programação mental. E depois que a gente tem uma quantidade X dessas conexões diferenciadas, tá? A gente passa a ser uma pessoa extraordinária. E depois que eu sou, eu faço. E a consequência de eu fazer ações extraordinárias é ter resultados extraordinários. E o nosso objetivo é transmitir essas informações para as pessoas, né? Porque as pessoas, quando são melhores, elas fazem um mundo melhor. Então esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito de vida, é fazer uma sociedade melhor para todos nós, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente gosta, né, para as pessoas da nossa sociedade. Então como é bom quando a gente ajuda outras pessoas a serem melhores, né? Então é aquela corrente do bem, né, que acontece. E fica uma coisa importante aqui, né? Não basta ser, tem que fazer. Exatamente. Somos o resultado das nossas ações, né? Exatamente. Isso que o Léo falou, o exemplo que ele deu da raiva, do que fazer com essa raiva. Será que eu falo com alguém nesse momento que eu estou sentindo raiva agora? Isso, uma conversa que eu tive com o Márcio uma vez, que ele me falou sobre inteligência emocional, entre ter consciência e controle. Como é que eu vou ter controle sobre algo que eu não tenho consciência? E aí que entra conexão alfa, acho, né? Tu conhecer que emoção é essa que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo e como que eu vou controlar ela para usar ela da melhor forma possível. Porque não tem emoção ruim, né?
tem sentimento ruim. Depende do que tu faz com aquilo. Por exemplo, eu conheço pessoas que quando estão... Ruim, não tem resultado ruim. Eu percebo... Tem pessoas que quando estão sentindo raiva arrumam a casa inteira, organizam as coisas, né? Aproveita aquela energia da raiva e muda. A gente pode estar mal alimentado, mas quando a gente sente raiva, a gente tem essa sensação de mais energia. E outra coisa que ocorre é uma mudança nos nossos critérios. Então, no momento de raiva, uma pessoa, claro que cada um é diferente, isso é relativo, mas as pessoas mudam seus critérios e nesse momento podem fazer coisas que jamais fariam se não estivesse sentindo raiva, como por exemplo ofender alguém, agredir alguém verbalmente ou até fisicamente. Então quando a pessoa tem consciência disso, ela muda os seus comportamentos e tem consciência, estou sentindo raiva, talvez agora não seja o melhor momento de eu me comunicar com outra pessoa, vou aproveitar essa energia para fazer algo positivo para minha vida. Tenho um autocontrole depois que eu tenho consciência da emoção, depois que eu olho para dentro. Exatamente. Vamos entregar então um modo de como trabalhar isso melhor no nosso sistema. Vamos. Então nós falamos no bloco anterior que a gente significa as coisas em função de dois processos. A nossa programação mental, que tem a ver com as nossas experiências de vida, como nós registramos isso. E outro processo que interfere no significado que a gente dá para as coisas ou melhor, são as emoções que a gente sente. Então, vocês já devem ter tido esse insight na vida, né? Quando a gente está bem, super bem, tem um problema, não dá nada, é só um probleminha. E quando a gente não está bem, tem aquela mesma situação, que problemão. Ou seja, o que a gente está sentindo interfere no significado que a gente dá. Então, nada mais inteligente, uma dica para desenvolver, aumentar a sua inteligência emocional é fiscalizar o seu estado emocional. Então, uma dica bem prática, coloca lá no teu celular para despertar 9 vezes ao dia, 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes de noite. Quando o celular despertar, ele vai te lembrar de tu ter consciência de como tu está te sentindo. E quando tu faz isso, tu percebe, se eu estou bem, ok, legal, continuo fazendo o que eu estou fazendo. Se eu não estou bem, é como se acendesse uma luzinha vermelha. Eu tenho que fazer algo para modificar isso. Então, eu vou lembrar de algo que eu já fiz, que foi positivo, eu vou ligar para alguém que eu gosto, vou escutar uma música, um filme. Então, é legal até a gente fazer uma listinha prévia de coisas que influenciam o nosso estado emocional. Porque Posso te interromper só claro. Que eu quero aproveitar esse gancho. Um dos exercícios que eu tenho no coach é o livro dos sonhos, que eu peço para a pessoa colar todas as fotos, coisas que ela gostaria de ter, que ela já tem, que faz ela se sentir bem. E muitos, como usam o celular diariamente, tem um álbum no celular com essas fotos. E talvez seja o momento de pegar e olhar aquilo ali, né? Para vir aquela motivação, se sentir um pouco melhor e seguir em frente. Né? Legal. Então, Michael, nós temos um neurocientista brasileiro, ele que é responsável pelo projeto Walk Again. Né? Um dia nós vamos ter possibilidade de controlar uma prótese, um exoesqueleto via wireless. Né? Então, nós temos... e esse neurocientista diz o seguinte: o nosso sistema límbico, ele age de uma forma independente, mas muitas vezes influenciada pelo nosso racional. Então, se em determinado momento eu fecho os olhos, me concentro e lembro lá de quando meu filho começou a caminhar, quando ele falou, papai, te amo pela primeira vez, o nosso sistema límbico vai liberar neurotransmissores de dopamina, por exemplo. Então, a gente tem essa possibilidade de conduzir as nossas emoções e não ser refém delas como a maioria das pessoas. Infelizmente, Michael e Márcio, as pessoas morrem sem ter consciência disso e deixam a vida ali levar conforme as emoções estão sentindo. Então você que está tendo acesso à informação ou reforçando essa informação, tem essa possibilidade de, a partir de agora, desse momento, com essa dica, ser senhor ou senhora das suas emoções. Entenda que você pode a qualquer momento parar o que está fazendo e mudar aquela emoção que está sentindo. E a consequência disso é dar melhores significados para as coisas e vai ter melhores resultados, né, em função dessa nova percepção, dessa condução aí. Excelente. Eu acho que para acabar aqui vale um presente, né? A gente tem um presente para vocês, né? Temos um presente. Então, a primeira pessoa que enviar um e-mail para atendimento@conexãoalfars.com.br vai ganhar os 5 primeiros, vão ganhar então entrada para o nosso evento Conexão para uma Vida Extraordinária. Que não é barato, né? Muito bom. Valeu, irmão. Obrigado. Prazer. Obrigado, Léo. Obrigado. E fica aqui mais um Vim Te Desenvolver e até a próxima. E aí, tchê! Fala, galera! Ele é o Michael Parra. Ele é o Márcio de Oliveira. Nessa terça, programa Vim Te Desenvolver especial com o nosso
campeão olímpico Paulão. Galera, vou falar sobre desenvolvimento humano, do esporte, na quadra, fora dela. Sensacional, tamo junto. Nessa terça no canal Bar às 20 horas. Vem com a gente!